Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração e declara assim: cura interior para mim e para toda a minha família. Porque pessoas curadas curam outras pessoas. Aplauda o nome do Senhor e assenta no seu lugar glorificando o nome dEle. Eu estar aqui nesse altar é para a honra e para a glória do nome do Senhor, amém? Sejam bem-vindos ao Seminário Labareda de Fogo 2025. E olha, você vai sair daqui queimando, viu? Muitos não vão conseguir nem dormir essa noite, porque vai virar na unção, no poder do nome de Jesus. Essa semana eu estava orando, buscando do Senhor. Falei: Pai, o que o Senhor quer trazer para o Templo dos Anjos, esse seminário, essa noite particularmente falando da sexta-feira, a sexta-feira da paixão. E aí Deus foi enchendo o meu coração e disse para mim: filha, eu quero trazer cura interior. Aí eu entrei e falei: Senhor, mas cura interior, um seminário de labareda de fogo, onde o que o povo quer receber, quer ser renovado, sai cheio da unção. Deus falou exatamente assim no meu coração: filha, não tem como eu encher aquele que está morto, não tem como eu encher aquele que está ferido, não tem como eu encher aquele que está amargurado. Para Deus te encher, você primeiro precisa se esvaziar dessas mazelas, dessa raiz de amargura, dessa falta de perdão. Por isso eu quero declarar: essa noite é uma noite de mudança na sua vida. Eu não sei como que você chegou aqui, mas eu tenho certeza que você vai sair daqui uma pessoa curada para curar, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua serva mais uma vez, entregando tudo que eu tenho ao Senhor e pedindo: Pai, veja graça na minha vida e transfira para a vida de cada uma dessas pessoas aquela unção que o Senhor derramou sobre a minha vida, a unção de superação. Levanta a sua mão direita e diga assim: eu atraio sobre a minha vida a unção que eu respeito. Esse tema de superação, Deus me deu legalidade, propriedade para ministrar. E a unção da superação é algo que se transfere, é algo que o próprio Deus que nos dá. E eu posso dizer com toda a propriedade que superação é uma unção que vem de Deus. Superação, quando você divide a palavra no meio, é superação, uma ação extraordinária no meio do sofrimento, uma unção que ela é diferenciada e ela é dada no meio do sofrimento. Ninguém recebe a unção de superação quando está tudo bem, quando está tudo bom. Ela é dada no meio do sofrimento, porque o sofrimento, ele é inevitável. O sofrimento, ele é inevitável, mas permanecer no sofrimento, ele é opcional. Ele é opcional. Eu que decido, e Deus libera essa unção sobre a vida daqueles que creem. Se eu entrevistar aqui um grupo de pessoas nessa noite, eu sei que todos vocês vão ter uma história de sofrimento que você superou, ou até mesmo que você ainda não superou. Alguma coisa que te prende a avançar a promessa de Deus na sua vida. Por quê? Porque as pessoas têm dificuldade de superar situações adversas. Nunca se houve um tempo de falar tanto nesse tema de superação, não é verdade, pastoras? Nunca se teve um tempo que fala tanto dessa área de superação, porque as pessoas têm dificuldade aos nãos, às aflições que enfrentam, às lutas que enfrentam, e muitas vezes elas se prendem por causa do sofrimento. Se eu fizer uma lista aqui agora, essa lista ela é extensa de várias situações, várias tragédias que uma pessoa passa, que faz com que ela fique presa no passado dela de sofrimento. Porém, como o tempo não é muito longo, eu separei 4 tragédias
na minha opinião, são as piores tragédias de serem superadas. As 4 piores tragédias que uma pessoa tem dificuldade de superar. A primeira tragédia é a dor do luto. A segunda tragédia é a dor de ter o desprezo de alguém que você ama. A terceira tragédia é a notícia de uma enfermidade mortal. E a quarta tragédia é a miséria. A primeira tragédia, que é a dor do luto, eu tenho propriedade de falar sobre ela. Meus irmãos, quando você sepulta uma pessoa que você ama, e muitas vezes você não tem tempo de despedir daquela pessoa, você tem a certeza que nunca mais você vai receber o toque físico daquela pessoa, nunca mais você vai sentir o cheiro daquela pessoa. É uma dor que não tem como mensurar. Não tem como você dizer para outra pessoa o que você está sentindo. É algo que muitas vezes a pessoa, quando sepulta alguém que ama, ela morre junto. Ela também é sepultada, ela passa a vida dela inteira. Ela deixa de se amar, ela deixa de se cuidar, ela deixa de sonhar por causa da dor, do sofrimento, do luto. Na minha opinião, meus irmãos, essa é a pior tragédia. Quando eu sepultei o meu filhinho Davi com 3 dias de vida, eu não entendia que eu poderia sofrer algo pior ainda. Aquela dor me consumiu durante 4 anos. E passado 4 anos, Deus também decide levar a minha filha de 22 anos num acidente de moto. Eu não tive tempo de despedir. Aquela dor poderia ter me deixado numa cama com depressão, até hoje tomando remédio para dormir. Mas a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. Eu decidi levantar das cinzas e continuar caminhando. E por Ele, para Ele, para a glória do nome dEle, hoje eu estou aqui nesse altar, falando de um tema que Ele me deu legalidade para falar. A segunda pior tragédia, senta no seu lugar. A segunda pior tragédia é o desprezo do seu cônjuge. O desprezo da pessoa que você ama. É quando você depende do consolo, do amor, daquela pessoa que jurou fidelidade a você, e ela simplesmente te despreza. Ela simplesmente não valida o seu sofrimento. E eu quero ressaltar aqui que Deus em primeiro lugar, mas aquele que me fortaleceu no meu momento de luto, foi o meu marido, foi o meu cônjuge. Que Ele validou todas as minhas lágrimas, Ele validou todo o meu sofrimento, Ele não desmereceu nenhuma etapa do meu luto, Ele estava do meu lado. Agora, tem pessoas que na hora do sofrimento, na hora da notícia de uma doença, de uma enfermidade, na hora de uma tragédia, o cônjuge dela abandona no momento que ela mais precisa. A terceira pior tragédia, aos meus olhos, é uma enfermidade mortal. Pensa só, a pessoa, quando recebe a notícia de uma enfermidade, o mundo dela vai no chão. Uma enfermidade principalmente mortal. Aquela pessoa que tinha uma saúde, que esbanjava a saúde, de repente recebe um diagnóstico médico. Essa tragédia, ela é muito difícil de ser superada. Se acorda e dorme com aquela notícia que você tem uma enfermidade no seu corpo mortal. A quarta pior tragédia é a miséria. Meus irmãos, a gente nunca ouviu falar tanto sobre miséria quanto no tempo atual. Chega a doer a nossa alma. As pessoas sofrendo de fome, e a fome, ela dói. A pessoa abrir a geladeira e não tem nada dentro da geladeira. Abre o armário, não tem nenhum mantimento. Ela não tem o dinheiro para pegar uma condução para se deslocar para onde ela precisa. A miséria é a quarta pior tragédia. Agora, dessas 4 tragédias piores que eu disse para você, elas não vêm de uma vez só, sim ou não? Ela geralmente, ela vem
aí de repente vem outra tragédia, você se ergue, vem mais uma outra tragédia. Geralmente na história da nossa vida, a gente conta algumas histórias de tragédia que aconteceu em algum momento da vida. Porém, o livro da Bíblia, que na minha opinião tem o nome de superação, é o livro de Jó. Jó foi um homem que sofreu essas 4 tragédias em um só momento da sua vida. Num curto tempo, de espaço de tempo, ele sofreu essas 4 piores tragédias. Quando Jó, no capítulo de número 1, fala que ele era o homem mais rico do Oriente. Um homem fazendeiro, dono de propriedades, bem sucedido, bem casado, 10 filhos sadios. Ele esbanjava saúde, mas no capítulo de número 1, ele sofre essas 4 piores tragédias. Quando vem o mensageiro e conta para ele: Jó, os seus 10 filhos estão mortos. Meus irmãos, eu sei o que é sepultar um filho. Agora imagina sepultar 10 filhos ao mesmo tempo, 10 caixões na frente de Jó. Eu não consigo nem pensar no que esse homem sofreu. A dor do luto, a pior tragédia a ser superada, Jó sentiu uma única vez, com seus 10 filhos mortos. Já não bastava isso, a esposa dele despreza todo o sofrimento dele, quando ela fala assim: Jó, amaldiçoa a sua vida e morre. Por que você não pede para morrer? Olha que vida miserável a sua. Ele sofre então a segunda pior tragédia. A terceira pior tragédia também compromete a vida de Jó, quando o corpo dele é tomado de tumores. A Bíblia fala que ele coçava os tumores com caco de telha. O corpo dele passou a ser um corpo fétido, fedorento, podre. Ninguém suportava ficar perto de Jó por causa daquela enfermidade. E agora também Jó se torna o homem mais pobre do Oriente. Do homem mais rico do Oriente ao homem mais pobre do Oriente. As 4 piores tragédias comprometem a vida de Jó. A dor do luto, o desprezo do cônjuge, uma enfermidade mortal e agora a miséria. E já não bastava tudo isso, por causa do fedor que o corpo dele transmitia, aqueles tumores, aquela podridão do corpo dele. Os amigos de Jó pegam Jó e levam para a porta da cidade, dentro de um lixão, e coloca Jó lá no lixão, no meio de lixos, restos de comida, barata, rato. Ele estava ali no meio do nada. Eu não sei nem se tem o abaixo do nada. Eu acho que o abaixo do nada chegou ao nível de Jó. No meio do lixão. Cenário perfeito para Deus ministrar a unção de superação. É no deserto que Deus escolhe ministrar a unção de superação. É no meio do nada que Deus escolhe para ministrar a unção de superação. E Jó, nesse cenário, 10 filhos mortos, desprezo da sua esposa, uma enfermidade mortal, miséria, e agora dentro do lixão. No meio do lixão, Jó, ele se ergue. Quando ele olha para o lado e ele vê uma árvore cortada. Pastor, eu não entendi ainda, eu vou dizer para você. No meio do nada, Jó, ele olha para o lado e ele vê uma árvore cortada. Aquela árvore, ela não tinha vida. Aquela árvore, ela não tinha galho. Aquela árvore não tinha folhas. Aquela árvore não tinha fruto. Mas aquela árvore ministra sobre a vida de Jó o versículo mais lindo que eu vou ler agora, que é Jó
14:7, quando ele declara, olhando para aquela árvore, se comparando, talvez ele dizia assim: Senhor, eu estou igualzinho a esse tronco, eu não tenho vida, eu não tenho folhas, eu não tenho tronco, eu não tenho fruto, eu estou abaixo de nada, mas diante dessa árvore cortada, eu quero declarar que assim como há esperança para a árvore cortada, assim há esperança para o meu futuro, pois mesmo estando a árvore cortada, ainda ela se renovará, e a árvore cortada não cessarão os seus rebentos e os seus frutos. E se a árvore cortada envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos, folhas e frutos como uma planta nova. Meu Deus! Meu Deus! Olha o cenário de Jó, olha o cenário de Jó, e diante desse cenário, ele declara, Jó 14:7, aguenta no seu lugar, Jó no meio do nada, Jó no meio do lixo, Jó no meio dos ratos, Jó no meio das impossibilidades, ele faz declarações que faz você sacudir a poeira, dar a volta por cima e confundir o inimigo. Quando ele no meio do nada, ele fala: eu sei que o meu Redentor vive. No meio do lixo, no meio do nada, ele fala assim: perante Deus até a tristeza salta de alegria. No meio do lixo, no meio do nada, ele declara: se alguém disser para baixo, grite bem alto. Se alguém disser para baixo, grita bem alto. Diante do lixo, diante do nada, ele fala: perante Deus até a tristeza salta de alegria. Meu Deus, que ensinamento! Que ensinamento! A esperança para você, a esperança para o seu casamento, a esperança para o seu futuro, a esperança para o seu ministério. Meu Deus! Para você que está de pé, eu quero só mais 3 minutos para me terminar. Você que está de pé, essa unção está sobre a sua vida. No meio do lixo, no meio do nada, no meio de ratos, no meio de barata, no meio desse cenário, ele olha para aquela árvore cortada e ele declara, eu quero que todos vocês leiam bem forte comigo. Ele diz assim, ó, não, cadê? Jó, isso, ó, porque assim como há, coloca vida, porque assim como há esperança para a árvore cortada, assim há esperança para o meu futuro, pois mesmo estando a árvore cortada, ainda ela se renovará, e a árvore cortada não cessarão os seus rebentos e os seus frutos. Se a árvore cortada envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos, folhas e frutos como uma planta nova. Superação, uma ação diferenciada no meio do sofrimento. Superação é tirar os olhos do sofrimento e colocar debaixo do seu pé. Superação é acreditar em si mesmo. Superação é crer que o sofrimento não tem poder para colocar um ponto final na sua vida. Superação é sacudir a poeira e dar a volta por cima. Superação é você pôr a mão no arado e não olhar para trás. Superação é você mostrar força diante da sua fraqueza. Superação é você continuar caminhando no vale da sombra da morte, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo.
Superação é você estar enfrentando a sexta-feira da paixão, mas saber que o domingo de Páscoa está chegando. Superação é você estar liberto de ficar lambendo suas feridas. Superação é você que saber que Belém é melhor do que Moabe. Há uma unção de superação sobre a sua cabeça. Levante as suas mãos lá no alto. Oh Espírito Santo de Deus, esse seminário está marcando, Senhor, uma nova história. Aquele que chegou ferido, aquele que chegou machucado, aquele que chegou com falta de perdão, aquele que chegou derrotado, vai sair daqui com a unção sobrenatural, a unção de superação. Vai agora de encontro, curando as feridas da alma, curando, Senhor, aquelas pessoas com as suas mazelas. Oh Espírito de Deus, vai entrando agora dentro da mente, do alto da cabeça até a ponta dos pés, e libera essa unção, e libera essa unção, e libera essa unção. Vai se esvaziando, porque hoje mesmo Deus vai te encher, hoje mesmo Deus vai te encher. Receba a unção de superação. Cheira labacira, canta labacheira, labaraias. Coloca a mão na sua cabeça. Coloca a mão na sua cabeça. Nós nunca sabemos a hora que nós vamos precisar dessa unção. O sofrimento, ele chega, ele não avisa, ele não manda, ele não dá notícias que ele está chegando. Mas quando ele chega, ele tenta te derrubar, ele tenta te jogar na cama, ele tenta dizer: para tudo que você estava fazendo, para de sonhar, para de se cuidar, para de se amar. Tem pessoas aqui nessa noite que parou de cuidar do seu corpo físico. Tem pessoas aqui nessa noite que parou de criar expectativa no casamento. Tem pessoas aqui nessa noite que enterrou o seu diploma da faculdade, que você não está atuando na área que você gosta, na área que você desejava. Tem pessoas aqui que está com ferida na alma porque não consegue perdoar. Mas eu quero te dizer uma coisa: hoje, essa noite, Deus está apagando da sua memória e colocando dentro de você uma unção de superação, uma unção diferenciada no meio do sofrimento.